Fala do Vascão, cara. Vamos lá, novela Marlon Freitas. Aparentemente agora ela está encerrada, porque ontem à noite, nossos colegas Lucas Pedrosa e Vene Casagrande trouxeram a informação de que o John Textor recusou mais uma proposta do Vasco pelo Marlon Freitas. A gente já tinha falado aqui anteriormente sobre esse embarreiramento, era o último obstáculo o qual o Vasco tinha que vencer, o John Textor, porque inicialmente o Botafogo até poderia aceitar, né? Quando eu digo o Botafogo, o pessoal da Botafogo SA, mas o John Textor em pessoa quer o Marlon Freitas. Então, ele haveria aí até a possibilidade dele recusar, o que acabou acontecendo. E aí, inclusive, eles até dão uma adenda aí de que o Marlon Freitas deve renovar com o Botafogo, enfim, aí já é assunto pro Rodrigo Brandão, mas tem essa questão aí envolvida também. Essa oferta de agora, de 3 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais, e foi a terceira oferta. Eu já tinha detalhado aqui a primeira, há mais de um mês, que era uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo Marlon Freitas. A segunda era de 2 milhões de euros, aproximadamente aí 11, 12 milhões de reais. E agora uma proposta um pouco maior de 3 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais, mas que o Botafogo recusou. E aí traz mais uma luz para uma questão que está muito difícil, né? O Vasco tem enfrentado dificuldades no mercado. Do Carioca para cá, quase um mês sem atuar, o Vasco não trouxe ninguém, não trouxe reforços. Ainda perdeu o diretor de futebol, demitiu o Alexandre Matos. Hoje, quem toca as negociações, pessoalmente, é o CEO Lúcio Barbosa. Mas, até agora, o Vasco não trouxe ninguém. Inclusive, tem mais desfalques, né? Porque o Paeta lesionado não joga o início do Brasileirão. E, por hora, não trouxe jogador algum. Emanuel Martínez, parece que a negociação também desandou. Pelo Kaique, ainda não teve novos avanços. E agora, o Vasco tendo aí dificuldades também com o Marlon Freitas. E, aparentemente, essa negociação está encerrada. Tá numa morosidade. Tudo que a gente imaginava que o Vasco conseguiria com a SAF, pelo jeito, não passou de ilusão, né, ô Gabriel? Cara, todo mundo sabia que ia ser muito difícil contratar o Marlon Freitas. Todo mundo sabia. Você tá oferecendo pouco dinheiro pra quem não precisa do dinheiro, que é o John Textor. Não conseguiu o Marlon Freitas. Essa brincadeira o Martínez se perdeu, foi pro Fortaleza. Agora o Vasco fica sem as principais opções que tinha traçado no mercado. E o Vasco precisa de jogadores nessa janela nacional para conseguir jogar o primeiro turno com um pouco mais de opção, principalmente nesse meio de campo. Domingo tem Vasco e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá ajeitadinho desde o ano passado nas mãos de Renato Gaúcho. É isso, cara. Eu acho que o planejamento mais uma vez mal feito, mais uma janela ruim. O que ainda me deixa mais tranquilo e eu acho que vai tirar o Vasco de uma zona de desespero é ter um grande treinador à beira do campo. Um cara que deu jeito numa situação alarmante ano passado, uma situação que era catastrófica, um Vasco se abraçando com a Série B, o Ramon Dias deu um jeito. E é nisso que eu me apego nesse momento. Com relação ao mercado, tá claro, o Vasco tá perdendo as principais opções que tinha traçado e claramente vai acabar apontando para aquela galera estadual, vai buscar alguém de repente no Nova Iguaçu, vai buscar alguém lá no Campeonato Paulista, meio que de última hora para ver se resolve a situação. Espero que sejam movimentos precisos no mercado, porque o Vasco tá precisando muito. Bom, o Edmundo falou recentemente no canal dele que a SAF não entendeu a grandeza do Vasco, não tô concordando com o Edmundo. E hoje, o Emanuel Martínez, que era um outro alvo do Vasco nesse período aí de intertemporada, já foi anunciado pelo Fortaleza. De fato, acertou com o Fortaleza, foi anunciado hoje. O Fortaleza pagou 8 milhões de reais pelo meia Emanuel Martínez por 80% dos direitos econômicos dele. Lembrando que o Vasco queria o Emanuel Martínez por empréstimo. O Vasco tinha tentado o empréstimo do Martínez, o América Mineiro não aceitou essa proposta, o Fortaleza chegou com grana e aí o América Mineiro vendeu os direitos econômicos do Emanuel Martínez para a equipe do Leão. Bom, então o Vasco seguindo com dificuldades no mercado, não conseguindo trazer nomes, até porque não tem um diretor de futebol. Quem está tocando as negociações é o CEO Lúcio Barbosa, desde a demissão do Alexandre Matos, e de lá para cá, nessas últimas 2 semanas, o Vasco não conseguiu trazer nenhum jogador. Para domingo, Vasco e Grêmio teremos mais uma vez casa cheia em São Januário, na estreia do Brasileirão. A galera mais uma vez chegando junto e comprando ingressos rapidamente. O torcedor do Vasco ao longo do dia de hoje. E no domingo vai ter casa cheia São Januário para estreia do Vasco no Brasileirão. Incrível, o Vasco não consegue contratar, cara. E preocupa demais esse início de Brasileiro do Vasco. Mais um ano seguido, cheguei a narrar na última rodada do ano passado que o Vasco nunca mais cairia. Tomara, ainda tem chance de não cair, o campeonato nem começou. Só que assim, é muita incompetência, é muita burocracia,
é tão chato você passar por todo esse processo para liberarem o dinheiro para contratar um jogador, que aí quando você consegue esse dinheiro, o cara de repente não quer mais vir. Sim. Ou então você já tem um outro alvo, de repente ele não serve mais. Pensa aqui na situação do América Mineiro. É melhor ele liberar o Martínez por empréstimo pro Vasco ou negociar ele pro Fortaleza? É muito melhor vender o jogador. E de repente pro Martínez é até melhor ir pro Fortaleza do que pro Vasco. Então é difícil, cara. Você tem uma competitividade muito alta no mercado do futebol brasileiro, porque só tá aberta a janela interna, né? Então você tem que contratar jogadores daqui. E aí pra você conseguir o dinheiro pra contratar é uma luta lá com a empresa. Depois que você consegue o dinheiro, o jogador tem que passar pelo crivo do Ramon Dias, do Emiliano Dias. E aí quando você finalmente vai negociar, você não tem nenhum diretor de futebol. Ou seja, é um misto de incompetência com burocracia que faz com que o Vasco permaneça estagnado. 2 semanas tem jogos oficiais do Vasco, né? Ou até mais um pouquinho. 0 reforços. Não veio nenhum destaque do Nova Iguaçu, um cara do Água Santa, aquele carinha pra compor o elenco. Nem isso. O Vasco vai com o mesmo time que foi eliminado pelo Nova Iguaçu, com uma situação que é a lesão do Payet, que torna o time ainda mais fraco. É muito desanimador ver a postura devagar, lenta e incompetente do Vasco no mercado.